Bora, galera, bora para mais um podcast do esporte, podcast de Copa do Mundo, quarto dia. E o quarto dia de Copa do Mundo, se a gente teve até aqui já a primeira goleada, né? A goleada da seleção inglesa, se a gente teve a primeira zebra, né? A zebra ali da virada da Arábia Saudita para cima da Argentina, a gente teve neste dia uma goleada e uma zebra. A Espanha protagonizou aí para cima de Costa Rica a maior goleada da Copa até este momento, e a Alemanha tomou uma virada da seleção japonesa, assim como a seleção argentina, que saiu na frente, a Alemanha, e curiosamente saiu na frente também com um gol de penalidade. A Alemanha sai com um placar favorável, parecia que ia ser uma goleada, porque a Alemanha de fato, sim, a Alemanha de fato foi para cima, cara, forçou o goleiro japonês a fazer grandes defesas. E aí, diferentemente do que foi o jogo da Argentina, a Argentina toma virada no começo do segundo tempo, a Alemanha toma virada no final do segundo tempo, né? Começar por alguns jogos, o primeiro jogo do dia, Marrocos e Croácia. Quando eu tava gravando o podcast de ontem, tava rolando esse jogo já. Jogo muito decepcionante, cara. Assim, pra mim, um jogo muito fraco. Tava até citando aqui, pô, a Croácia chegou perto de fazer o gol, tava tendo as melhores oportunidades do jogo, né? Teve os melhores, assim, se é pra dizer, pô, quem merecia sair vencedor? A Croácia, mas, cara, assim, muito pouco, cara. Achei um jogo muito fraco, decepcionante, cara. Assim, dadas as devidas proporções, é meio que assim, pô, eu tava numa expectativa de ver a França, finalista do último Mundial, né, com um grande elenco que tem, com grandes jogadores, estava com a expectativa de ver como é que a França jogaria. E a França correspondeu, a França não decepcionou. Tava também com expectativa de ver a Croácia, finalista do último Mundial, vice-campeã, e tava, pô, é diferente, sim. Por isso que eu falei, dadas as devidas proporções, você controla as expectativas de acordo com o elenco das seleções, né? No caso da seleção croata, você diminui um pouco a expectativa, mas pô, você mantém uma expectativa legal, porque, cara, tá enfrentando o Marrocos, né? Com todo respeito à equipe marroquina. E eu até citei ontem o fenômeno que vem acontecendo, essa porta que a seleção argentina abriu para essas equipes azaronas, né? Os azarões, né? As equipes com menos camisas, as equipes com menos tradição. Neste jogo em específico aconteceu mais uma vez esse fenômeno. Eu não sei se isso vai acontecer mais com países da região africana, né? Países de religião muçulmana, países do mundo árabe. Eu sei que a torcida gritou muito a favor do Marrocos. A torcida, quando o Marrocos pegava a bola, apoiava bastante. Quando alguém da seleção, algum jogador da seleção croata pegava a bola, eles vaiavam bastante. Eu não sei quem vai, porque assim, se a gente pegar, por exemplo, o jogo que foi de França e Austrália, cara, assim, o jogo teve pouquíssimo barulho. Pouquíssimo barulho. Então, assim, eu fiquei imaginando. Eu acho que a torcida que vai pro estádio vai para apoiar os azarões. Mas no caso desse jogo da França, a torcida não foi para apoiar a Austrália, não, cara. Assim, em vários momentos do jogo, um silêncio no estádio, cara. Foi um jogo até estranho. Né? A torcida que foi para lá, acho que foi mais para ver o jogo mesmo. Não tava torcendo para ninguém. E tanto a torcida da França quanto da Austrália não fizeram tanto barulho, não, cara. Então, agora é diferente. Se você pega, por isso que eu falei. Talvez seja um fenômeno que vai acontecer mais com esses países africanos, né? Países do Oriente Médio, países de religião muçulmana, né? Eu acho que talvez aí esteja se desenhando mais o fenômeno para essas equipes. Também estão mais próximos, torcedores estão mais próximos ali da região do Catar, de repente, de fato são torcedores mesmo que estão indo lá, não é só um torcedor a paisana que está apoiando a equipe. Se bem que, vamos combinar, né? Torcer contra a seleção argentina e a seleção alemã, eu imagino que muitos brasileiros que foram para o estádio de fato torceram e gritaram muito a favor das equipes azaronas, né? A favor da Arábia Saudita e a favor do Japão. Acredito que sim. No caso da Argentina, pela rivalidade tradicional, regional já, né? E no caso da Alemanha, pelo fator 7-1, né? Então, então eu imagino que o torcedor brasileiro ele foi para apoiar e deva ter ajudado no barulho. Mas não é só o torcedor apaisana, né? A gente ouve muito barulho e esse jogo em especial também. O torcedor marroquino fez um barulho bacana. E isso
pode ajudar muito essas equipes e dificultar muito as equipes adversárias, né? Dificultar, mas assim, no geral, o jogo em si, a Croácia teve melhores oportunidades, fez valer aí a sua qualidade, né, dos seus jogadores, mas, de novo, assim, um jogo muito fraco, na minha opinião, acho que ninguém merecia ter vencido mesmo, tá? Muito fraco. Vamos seguir e falar de Bélgica e Canadá, cara. Bélgica e Canadá, eu tava com uma expectativa de ver esse jogo. A Bélgica dispensa comentários, né? Apesar de eu até ter falado, eu acho que talvez seja o fim dessa grande geração belga, né? Vai ter que se renovar, vai ter que mexer, né? Mas esses grandes nomes que marcaram essa geração, talvez que a gente fala, a melhor geração belga, talvez, né? Talvez seja o último mundial desses caras, desses nomes, né? Lukaku, Eden Hazard e por aí vai, né? Por aí vai. Meunier, Witzel, toda essa galera aí. O próprio goleiro, esqueci o nome do goleiro, pô, que na minha opinião é o melhor goleiro do mundo. O Courtois, né? Talvez seja a última Copa dessa geração, dos caras juntos, né? Muito, talvez algum ou outro jogue ainda a próxima Copa, mas desses caras juntos, porque a gente acredita, né, o poderio da seleção belga, esses caras tudo juntos. Agora não. Já um pouco mais velhos, já assim, tão já muito menos badalado, que eu citei o próprio Eden Hazard, por exemplo, muito menos badalado. Tava curioso para ver como ia se comportar. E por outro lado, o Canadá, né, que se classificou em primeiro lugar na região da CONCACAF. E foi até uma surpresa, porque o Canadá, pô, quem que é o Canadá? Quantas vezes o Canadá participou de Copas, né? Eu acho que o Canadá participou de uma Copa só. E nunca se classificava. E se classificou em primeiro. Foi uma surpresa. Tava curioso para ver o jogo. O jogo foi uma decepção, cara. Foi uma decepção. Foi uma lástima, né? Pelo menos para mim, para quem colocou as expectativas do gol, não espere muito, né? Porque tem gente que já falou, não espere muito desse jogo. Devia ter ouvido. Tava com expectativa relativamente alta, foi decepcionante. A Bélgica venceu, mas eu acho que é daqueles jogos injustos, né? É jogo para ter sido 0-0. O Canadá, na minha opinião, dominou um pouquinho mais as ações, teve mais. E aí, dominar as ações não é que teve as melhores chances, não, tá? Teve mais a posse de bola, esteve mais no campo de ataque. A Bélgica fez um gol num contra-ataque, gol do Batshuayi, e é isso. Isso, assim, o grande lance da partida foi esse gol. Não teve nada mais, cara. Muito decepcionante, muito aquém. A atuação da Bélgica foi muito decepcionante, muito aquém do que eu esperava. E a seleção do Canadá também, cara. Assim, o tempo inteiro os caras, sabe, rodeando a área, fazendo uma fumaça, mas nunca finalizava, né? Nunca finalizava. Sempre tentando dar aquela ajeitada para finalizar. E é nesse tempo dessa ajeitada, é meio que assim, eu falei quando eu falei de Argentina e Arábia Saudita, eu falei, pô, os caras da Arábia Saudita sempre tirando a bola no momento da finalização, né? Sempre tinha uma canela, o pé para tirar a bola. E nesse caso foi a mesma coisa, assim. O Canadá tentava finalizar e sempre tinha um pé, uma canela aí para tirar a bola, porque os caras sempre tentando dar uma ajeitada. Eu falei, pô, e em dado momento começou a ficar irritante, cara, de verdade. Porque eu falei, cara, não vai dar certo. Se a Argentina teve dificuldade, com todo respeito à Arábia Saudita, mas se a Argentina teve dificuldade de fazer isso contra a Arábia Saudita, você não vai conseguir fazer isso diante de uma seleção belga. Eu sei que não tem qualidade, mas, pô, chuta de primeira. Tenta uma coisa diferente. Vai que bate, rebate, um bumba meu boi, uma bola desviada, sobra para alguém, a bola desvia alguém, bate na trave, bate nas duas traves. Vai que dá, né? Mas você tem que chutar pro gol. Você tem que tentar simplificar. E os caras não simplificam, né? Os caras tentam fazer bonito, tentam dar uma ajeitadinha pra não virar meme. Acho que tem medo de virar meme, né? Não sei. E acabou, cara. Acabou ficando do jeito que a Bélgica queria. O jogo não foi nada assustador pra Bélgica. Falei, vou repetir. Se foi decepcionante porque a Bélgica pouco fez e deixou o Canadá ter a bola. Tanto que o gol saiu num belo contra-ataque, aliás, né? Uma bola enfiada, o Canadá com a linha bem alta. Foi presa fácil desse se a Bélgica enfrentar a seleção da Arábia Saudita, por exemplo, os sauditas jogam com a linha alta, vai ser um caminhão de gols. Porque aí na Bélgica os caras olham e falam, pô,
Na primeira escapada, os caras já meteram, já fizeram direito, né? Então, e aí sim, aí o Canadá ficou ligado, mas aí já era tarde, também faltou aquela qualidade final para o Canadá eventualmente buscar um resultado que não fosse tão desfavorável. É uma seleção bastante ajeitada, assim, agora sim, falando sério, a Bélgica eu acho que deve passar, né? Porque é seleção bastante experiente, sabe jogar o jogo que é preciso, né? Sabe jogar pelo resultado, e aí é o custo, equivale, né? Pô, todo mundo espera uma grande atuação, mas o que vale mais? Uma grande atuação ou você passar de fase? Os caras estão mais velhos, eu citei aqui. Já não é a mesma galera, né? Já não tem a mesma qualidade. Tem a experiência. E a experiência é isso. É nos momentos, cara, seleção jovem, os caras vão correr muito, vai ter a posse de bola, fica com a bola. Eu vou enfiar uma bola aqui pro meu atacante veloz e o cara vai finalizar, ele vai garantir o resultado, né? A Bélgica eu acho que vai ser muito isso no Mundial. Pelo primeiro jogo, o Canadá é uma equipe muito ajeitada, cara. Muito ajeitada, assim, tem o seu valor, tá? Tem o seu valor. Agora, se vai passar ou não, aí já não sei, cara. Porque, assim, muita dificuldade de finalizar. Se você pegar um adversário que vai cadenciar o jogo e que vai jogar o jogo que é preciso para passar, os caras vão perder. Mas é uma seleção promissora, assim. Assim, uma geração canadense bastante interessante, bastante promissora. Gostei, gostei do que eu vi em termos de... Porque eu não esperava... Eu falei que não gostei, mas... Assim, falando do que eu gostei, vai. O jogo em si foi uma lástima. Não gostei do jogo, foi decepcionante, foi uma porcaria na minha opinião. Há quem discorde. Minha opinião foi uma porcaria em virtude da minha expectativa, só isso. Só isso, né? O jogo teve o seu valor. Do lado do Canadá, foi interessante ver uma seleção se portar diante de uma Bélgica da forma como se portou, tentou competir. É uma seleção, o que eu falei, cara, é uma seleção ajeitada. É uma seleção ajeitada. E da Bélgica, a experiência, a forma como eles jogam um jogo que precisa ser jogado para passar. E é isso que interessa na Copa do Mundo, é você passar. Né? Agora, fora isso, quando você coloca a expectativa lá no alto, aí a decepção é enorme e por isso estou decepcionado com esta partida, tá? Espanha e Costa Rica 7-0, cara. Foi um chocolate, cara. Foi um chocolate. Espanha deu uma aula de futebol. Eu tava com aquela curiosidade de ver o que seria a Costa Rica. Porque a Costa Rica, para quem não se recorda, a Costa Rica já passou, já se classificou para o mata-mata de Copa do Mundo no grupo da morte, cara. Foi aqui no Brasil, na Copa do Mundo de 2014. A Costa Rica se classificou em primeiro lugar, né? Se eu não estou enganado, em primeiro no grupo da morte. Pô, eu esqueci quem que estava no grupo agora. Eu peço perdão, mas pô, os caras se classificaram. Acho que tava Argentina e Itália, né? Pô, agora não lembro, cara. Tá me falhando a memória, eu peço perdão ao torcedor. Mas os caras se classificaram em primeiro. E a Costa Rica é isso. O que vai ser a Costa Rica? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Pô, a gente falou, pô, em 2014 a gente falava, pô, a Costa Rica vai ser o saco de pancada do grupo, cara. E que nada, velho. Que nada, né? Então, já deu pra ver que vai competir aí com algumas seleções pra ser uma das piores equipes seleções do Mundial. Talvez junto com a Austrália, para mim já são as duas piores. O Irã, acho que eu ainda preciso ver mais uma partida do Irã para dizer que, pô, é realmente uma equipe muito fraca, cara. Porque tomou aquela goleada, mas eu acho que foi assim, meio que um desvio de percurso. Não, Austrália e Costa Rica, assim, já pelo primeiro jogo, eu acho que já dá para ver que vão brigar para estar. E se eu errar, e se passar. Pô, aqui não tem problema. A gente fala, pô, errei. Né? Errei. Mas por esse primeiro jogo já sinaliza que vão ser as duas equipes que vão brigar para estarem entre as piores do Mundial. Cara. Muito fraca a atuação. A Espanha fez o que quis. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Você respeita a bola jogando bola. Porque assim, não é só, pô, vão tirar o pé, porque assim, é humilhação. Cara, assim, se os caras não querem se respeitar, eu vou respeitar o meu adversário jogando bola. Não tem essa de, pô, vou tirar o pé. Porque se tem a França, né? Em alguns momentos parecia que a França tava meio, sabe? Pô, não quero humilhar, tá ligado? Não quero. Mas, cara, assim, para essa fase de grupos, é importante para os adversários de grupo, né? Para os rivais de grupos. Um grande placar pode definir uma classificação ou não. Essa vitória, de repente, imagina assim.
A Austrália vence, a Austrália ou a Costa Rica, por exemplo, vence os próximos, ambas as equipes. Pensa num cenário. A Austrália e a Costa Rica ganham os 2 próximos jogos, mas a Austrália eventualmente passa por mata-mata porque a França, se tivesse feito 5, a Austrália não passaria. E a Costa Rica, por ter tomado 7, não passou. E aí quem passou foi uma outra equipe do grupo. É por isso que eu falo, pô, você tem a chance, você tem que ir lá e você tem que esmagar o adversário. É o respeito ao próprio adversário. Se ele não quer se respeitar, o problema é dele. Você tem que respeitar o próprio adversário jogando bola. Tô sendo profissional, tô vestindo a camisa do meu país, respeito à sua seleção, ao seu torcedor, ao esporte e aos rivais de grupo. Então a Espanha fez o seu. Não tô criticando a França, não. Foi uma bela goleada. Foi uma bela. Mas eu acho que dá para ter feito mais. Dá para ter feito pô, pelo menos mais um gol, tranquilamente. Dá para a França ter feito. E aí você fala, pô, senti um pouco, faltou aquele detalhezinho a mais, né? Aquela vontadezinha a mais. Para a Espanha não faltou vontade, né? Tava, pô, final do jogo ali, quase 90 minutos, estava 5-0, os caras meteram o sexto e nos acréscimos meteram o sétimo. Então, cara, é a maior goleada dessa edição até agora e provavelmente deve ser a maior dessa edição de Copa, né? Dessa Copa do Catar. Até aqui já foi a maior e eu acho que deve ser de fato a maior. 7 gols é muita coisa, cara. É muita coisa. É muito gol. Tem seleção aí que dá pra tomar 8, tá? Sem brincadeira. Mas essa diferença de 7 gols, pode ter até alguém que faça 8 gols, mas eu acho que vai acabar tomando. É como a Inglaterra tomou, fez 6, mas tomou 2. A Espanha fez 7 e não tomou nenhum, cara. A Espanha não tomou conhecimento. A Costa Rica não fez nada, absolutamente nada. Então, grande atuação, sai bem. Acho que a Espanha deve se classificar e não é assim, tipo assim, pô, como é que vai ser a Espanha e a França no Mundial? Ainda não dá pra saber, porque os adversários são muito fracos. Mas eu acho que passa pro mata-mata tranquilamente. Aí fala, pô, dá um pouquinho mais. Acho que não, acho que já ficou evidente que vão ser equipes que vão passar. Agora sim, se vão fazer um bom Mundial, aí é outra história, porque o primeiro adversário foi muito fraco, não deu pra medir. Não dá pra ter essa noção. Mas eu acho que devem se classificar para as oitavas de final com muita tranquilidade. E aí agora falando da zebra do dia, né? Alemanha 1, Japão 2. Cara, assim, até falei, cara, começou muito parecido os jogos, né? Aliás, o Japão até chegou a abrir o placar. Começo da partida, o Japão num contra-ataque consegue abrir o placar. O gol estava impedido, estava muito impedido. Nem precisou ali da computação gráfica, né? Desenhar os bonequinhos lá, não. Nem precisou, cara. Tava muito impedido. Mas, pô, o Japão chega, faz o gol e aí, pô, naquele momento passou a impressão, cara, os caras vão pra cima da Alemanha, mano. Os caras vão tentar repetir o efeito Arábia Saudita. Porque até então a Alemanha não tinha. Muito começo do jogo isso. A Alemanha não tinha mostrado muita coisa. O Japão tinha mostrado bastante vontade inicial. Só que aí, cara, uma questão de 5 minutos. E aí começou a maior diferença entre essas duas zebras. A Alemanha começou a dominar o jogo. Começou a dominar. Foi chegando. Cara, assim, é impressionante. A seleção alemã, os caras não erram passe, velho. É um absurdo, cara. Os caras não erram passe. Eles ficam no tic-tac deles lá. Só que não é aquele tic-tac que, em certo momento, a seleção espanhola começou a ficar meio chato, sabe? Que os caras só ficavam de um lado pro outro. Não, a seleção alemã, ela é diferente, cara. Eles têm o tic-tac deles, mas eles vão avançando. O bloco vai avançando. De pouco em pouco, a maré vai subindo. Quando vai ver, os caras estão na grande área já. E, pô, o que sofreu o Japão foi um absurdo. Eu falei, cara, vai ser uma goleada esse jogo aí. Vai ser uma loucura esse jogo. Vai ser uma loucura. Porque os caras estavam fazendo o que queria. Pô, trocava passe, chegava o tempo todo chegando na entrada da grande área. O tempo inteiro. E aí o primeiro gol sai, o goleirão. Goleirão do Japão entregou o ouro, hein? Esse foi pênalti, na minha opinião. Se o da Argentina eu disse que foi pênalti, na minha opinião. Mas esse foi muito mais pênalti. Aquele lá muito questionável. Esse pra mim, o goleiro do Japão, o Gonda, né? E, cara, fez falta ali, falou que não fez nada. Enfim, né? A Alemanha sai na frente. O gol do Gundogan.
E, cara, eu tava até nesse começo do jogo. Aí depois o Japão toma o gol e a Alemanha continua dominando o jogo, né? Mas quando o Japão tinha a bola, eles em alguns momentos tentaram dar uma espetada pro ataque e os caras iam tentar fazer o cruzamento pra cima do Rudiger, né? Falei, cara, é uma doideira, né? É uma doideira, né? O famoso jargão do Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Né? Os caras vão tentar fazer um cruzamento pra cima do Rudiger. Era brincadeira, cara. Se o Rudiger tirava a bola como se não fosse absolutamente nada. É impressionante. É impressionante a qualidade, né? A qualidade, não tô questionando a falta de qualidade da equipe japonesa. É do Rudiger. Assim, pô, os caras chegavam, tentavam o cruzamento na área, tranquilo. Assim, parecia que ele tava jogando uma pelada. Assim, tranquilo, né? Tranquilo. Eu falei, cara, não vai dar, velho. Não vai dar. E aí, lembrava muito o jogo da Argentina, porque o primeiro tempo a Argentina foi cometendo vários erros de impedimento, né? Mas, cara, a Argentina dominava o jogo, tava um jogo tranquilo, assim, não chegava com tanto perigo quanto a seleção alemã, mas tinha o controle do jogo, foi fazendo seus gols de impedimento, né, os gols que foram anulados, e aí parecia que, cara, vai ser uma goleada, não vai ter jeito, mano. Os caras uma hora vão acertar o contra-ataque. No caso da Alemanha, uma hora os caras vão acertar, vão fazer um toque de bola ali, uma triangulação que não vai pegar alguém livre, não tem jeito. Se os caras não erram um passe e é uma troca de passe veloz, não é uma troca de passe lenta, é veloz. E o goleiro japonês que entregou, que espalhou a farofa, né? Cometeu o lance de penalidade, ele teve que trabalhar e fez pelo menos, cara. Ele, eu acho que foi um dos responsáveis pela, pelo fato da seleção alemã não ter aberto o placar, não ter ampliado o placar, porque ele teve que fazer grandes defesas. E aí, no final do segundo tempo, se no jogo da Argentina tivemos um vilão, que foi o Romero, né? No jogo da Alemanha, dá para dizer que também nos dois gols tivemos um vilão também. Manuel Neuer, primeiro gol, ele espalma a bola para o meio da pequena área. E aí o Japão faz o primeiro gol, o segundo gol. Ele estava bem na cobertura, tá? Ele estava bem no lance. E ele não fez a defesa também. Difícil, assim, pô. Você fala, você fala assim, cara, falhou. Parece que foi um erro bizonho, né? Assim, foi um erro, foi uma falha para um jogador do nível dele. O erro do Romero foram erros bizarros, né? O do Neuer não foi tão bizarro. Talvez a espalmada para o meio da área, da pequena área, tenha sido um erro bizarro. Esse sim eu acho que dá para falar, pô, é bizarro. Pro nível do Neuer não dá para fazer uma parada dessa. Né? Espalmar essa bola, dar esse rebote pro time adversário. Óbvio que assim, você confia que a sua defesa vai estar bem postada e vai tirar, mas isso aí é dar chance pro azar. Você espalma, da forma como ele espalmou, foi um lance bizarro. O segundo gol já, pô, pelo nível dele, é uma bola defensável. Por isso que eu falei que, pô, dá pra dizer que ele foi o vilão, porque era um lance, pra ele era um lance defensável. E o Japão consegue uma virada histórica, protagoniza aí junto com a Arábia Saudita a segunda zebra do Mundial. Só que essa zebra é um pouco menos zebra do que foi a Arábia Saudita, né? Um pouco menos, porque, pô, a gente fala favorita, Argentina favoritaça, né? A disputar o título. Eu acho que continua favorito, mas tem não favoritaça, né? Como muita gente dizia. Eu acho que continua favorito. Acho que vai classificar ainda a seleção argentina, mas, pô, chegando com vários jogos de invencibilidade, né? Um super elenco contra uma pouco expressiva seleção da Arábia Saudita. E do lado da Alemanha e do Japão, e assim, foi um jogo que a Argentina não jogou bem. A Alemanha jogou muita bola. E aí que tá as diferenças, né? Apesar do desenho, primeiro gol, de pênalti, aí toma virada e foi curiosamente o placar igual, né? A partida em si foi diferente. A Alemanha jogou muita bola, né? O Japão que foi muito valente. O goleiro japonês, eu citei, teve que fazer grandes defesas. O goleiro da Arábia Saudita teve que fazer pelo menos uma ou duas só. O goleiro japonês trabalhou legal, cara. Pô, também cometeu o crime, ele compensou depois, né? Mas ele trabalhou legal, cara. Trabalhou legal e a Alemanha dominou o jogo. Foi surpreendido em dois lances. Foi surpreendido em dois lances. E agora,
essa partida é menos zebra, porque óbvio que a Alemanha também, assim, a gente coloca a Alemanha e a Argentina num pé de favoritismo semelhante. As atuações foram diferentes, né? Eu acho que a Alemanha atuou muito melhor do que a Argentina, muito, mas infinitamente melhor que a Argentina. Agora, o fato de ser menos zebra é porque o Japão sempre tá jogando Copa, né? O Japão sempre tá jogando Copa, é uma equipe que a gente sempre fala, pô, o Japão ele sempre chega com um status de, pô, o que vai ser o Japão, né? Porque é um time com um bom passe de bola, é um time que é muito veloz, corre muito, peca sempre nas finalizações. Todo mundial a gente fala bem do Japão. Pô, é um time organizado, é um time ajeitado, mas, cara, defensivamente sempre sofre um pouquinho contra as grandes seleções. E nesse Mundial não é diferente, cara. Assim, eu vi o jogo que o Japão, vi algumas partes, né? Do jogo que o Japão se classificou para a Copa do Mundo, foi um jogo diante da Austrália. Eu vi esse jogo. Por que eu vi esse jogo? Eu vi. Enfim, o Japão ganhou da Austrália, ganhou tranquilamente da Austrália. Time de boa posse de bola, de bom toque de bola. É óbvio que para cima da Austrália é meio covardia falar alguma coisa, mas a Austrália passou do Peru, né? Passou do Peru na repescagem. Então a gente falou, pô, de repente, né, foi um jogo feio da Austrália porque o Japão não permitiu. E agora contra a França, né, não sei. Para mim é uma seleção bastante limitada. Mas o Japão naquele jogo, e eu falei aqui ao longo dos podcasts, quando eu vi essa partida eu citei aqui. Eu falei em um dos podcasts, não lembro qual agora, não me pergunte. Mas eu citei, pô, o Japão é um time... quando eu fui falar quando o Brasil foi jogar contra o Japão. Eu falei, pô, eu vi essa seleção jogando. Os caras, eles têm eu esqueci o nome tem um jogador muito habilidoso, eu esqueci o nome dele, eu peço perdão. Muito habilidoso mesmo. Mas o Japão, cara, um time com uma posse de bola legal, com um toque de bola, errou muito passe contra a Alemanha. Mas eu falei, contra esse jogo contra a Austrália, os caras não erravam passe, mano. Então, assim, uma seleção muito ajeitada, mas de longe eu imaginava que poderia fazer alguma coisa contra a Alemanha. Até pelo que, pô, eu citei aqui, cara. Fez o primeiro gol que estava impedido e depois, cara, a Alemanha fez o que quis no jogo. Simplesmente isso. A Alemanha fez o que quis no jogo, cara. E foi, cara, foi assim. O Japão fez o gol e mesmo assim a Alemanha foi muito superior no jogo. Foi diferente, por exemplo, a Argentina dominou o primeiro tempo, fez os seus gols de impedimento, mas não foi assim, que atuação da seleção argentina. O segundo tempo a Argentina não jogou. O Japão e a Alemanha jogaram no segundo tempo. O Japão, pô, tomou 1-0, voltou pro segundo tempo. Cara, se a gente ficar desse jeito, a gente vai perder, velho. A gente vai perder. A gente tá aqui pra perder, a gente sabe que os caras são favoritos, mas a gente veio aqui pra perder? Não, a gente não veio aqui pra perder. A gente vai competir. E aí o Japão entrou diferente no segundo tempo. Óbvio, a Alemanha continuou superior, sim, mas entrou com uma postura diferente. Entrou querendo fazer alguma coisa diferente. Diferentemente do primeiro tempo. Pô, não dá pra só se defender. A gente viu o Irã aí, tomou goleada da Inglaterra. Não dá pra só se defender. Você tem que fazer uma parada diferente. Que foi o que a Arábia Saudita fez. Por isso que eu falei, cara, esse jogo da Argentina contra a Arábia Saudita mudou muita coisa. Porque se de repente a Argentina ganha, o Japão fala, pô, vamos continuar se defendendo, né? Continuar se defendendo, que vai dar ruim. Vamos minimizar o prejuízo. Aí, pô, a Arábia Saudita vira. Falei, cara, teve um jogo lá que os caras viraram pra cima da Argentina. Eles mudaram a postura, entraram de forma diferente, entraram para agredir e foram premiados. Foi isso que o Japão fez. Óbvio que a Alemanha continuou superior. A Alemanha não se perdeu no jogo. Pô, a Argentina em dado, segundo tempo, os caras ficaram perdidos. Metade não, vai. Depois de tomar virado, os caras, era um bate-rebate, uma correria em que nada acontecia. A Alemanha não. É diferente. Então o Japão entrou diferente, mas a Alemanha manteve a sua pegada. E aí, por isso que eu falei, é uma zebra menor, porque a Alemanha conseguiu jogando muito e o Japão não é assim, um adversário com pouca camisa. O Japão vem participando muito, desde que o Zico foi pro Japão, né? Que os caras falam, o Zico mudou o futebol japonês. E ele foi
Para quem não se recorda, o Zico foi treinador da seleção japonesa, né? O Zico é idolatrado no Japão. E desde a era Zico, onde o Japão criou sua liga, né? Foi fortalecendo o seu futebol, o Japão vem de forma sequencial participando das edições de Copa do Mundo. Então não é uma equipe descartável, é uma equipe que tem, assim, tem a sua tradição no Mundial. Não tem a tradição de longe, é verdade. Mas tem a sua tradição de sempre estar lá, de saber como é que a competição funciona, né? Pelo menos isso. Então, assim, era um adversário que de longe você dizia, pô, dá para bater de frente com a Alemanha, dá para complicar a Alemanha. Não. Assim como a gente olhou para a Arábia Saudita e falou, dá para complicar para a Argentina? Não, não dá. É impossível. Esse cenário é impossível. É a mesma coisa. Antes da bola rolar foi isso. Eu olhei para a Argentina e falei, cara, não dá. Eu até falei, cara, para mim vai ser uma vitória da Argentina em ritmo de treino. Perdeu. Não falei sobre a prévia de Japão e Alemanha, mas para mim eu não achava que seria um jogo em ritmo de treino, até porque o Brasil teve uma certa dificuldade para vencer o Japão no amistoso, mas eu achei que a Alemanha ia passar tranquilamente. Não ia fazer muito esforço. Ia jogar sério, mas não ia fazer muito esforço. Ia para fazer o simples, né? Vamos entrar, não dá chance pro azar, fez um gol, vamos buscar mais, se os caras der espaço a gente vai fazer mais. Foi isso que eles fizeram. A Alemanha entrou com a proposta que eu imaginei, eles executaram essa proposta, mas encontraram do outro lado um time que foi valente, um time que foi guerreiro, que teve 2 bons momentos e um goleiro que teve 2 maus momentos e acabou terminando com a virada. Então é isso, né? 2 zebras no Mundial, 2 goleadas. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Eu acho que assim, para a Alemanha não muda nada. Não muda porque a Alemanha jogou bola, né? A Alemanha jogou bola. Para a Argentina tem muita coisa a ser revista. Porque eu acho que a Argentina vai se classificar. Mas tem muita coisa a ser revista porque não foi uma grande exibição. Especialmente no segundo tempo. Foi uma exibição muito ruim, muito aquém do que se esperava da seleção argentina, né? Então é isso. 4º dia de Copa. Brasil, tá chegando, hein? Tá chegando, são mais algumas horas. O Brasil vai entrar em campo, o Brasil vai estrear na Copa do Mundo e eu acho que estreia com sinal de alerta, né? Neymar tá causando polêmica aí, imprensa alemã sensacionalista pegando o pé dele. Ele respondeu de forma educada, né? Achei legal do Neymar, porque ele poderia simplesmente tacar perdão na palavra, ele poderia simplesmente tacar o foda-se e ter respondido do jeito que, pô, ele foi educado na sua resposta. Eu acho que ele não devia nem ter respondido. O jogador que tá jogando a Copa do Mundo, a gente sabe que eles estão na rede social, né? A gente sabe que eles estão nas redes sociais, mas, cara, finge que não tá, não responde, velho. Você não tá na rede social, foca no trabalho. Se você quer ganhar a Copa do Mundo, você tem que focar no trabalho. Eu falei, acho que a seleção brasileira é uma das favoritas, mas o fato do Neymar ter respondido já mostra que ele tá ligado nas redes sociais. Você tem que estar focado no jogo, na Copa do Mundo. Se você quer ganhar o Mundial, por isso que eu falo, eu ainda não sinto no Brasil aquele negócio a mais que eu falo, pô, agora é um time para ganhar a Copa do Mundo. E essa demonstração de que o Neymar tá muito ainda, né, distraído, preocupado com o que os outros estão falando. Uma coisa é ele fazer as postagens dele e não se preocupar com o que o resto está falando. Pô, o fato dele ter respondido, pô, foi legal, achei bacana dele ter sido educado e tal. Poderia simplesmente ter sido muito mal educado, que eu também acharia muito bacana, que os caras não tem nada a ver com o Neymar. Agora, mostra que ele tá preocupado com outras coisas que não é só a bola, né? E, pô, pro Brasil ser campeão, precisa estar com o Neymar preocupado só em jogar bola. Então, espero que tenha sido assessoria de imprensa, que não tenha nem sido o Neymar, que ele esteja de fato focado no seu futebol. A gente vai ter, né, Suíça e Camarões. Imagino que a Suíça deva ganhar esse jogo, mas não sei, né? Não sei. Agora ficou uma grande incógnita, né? O que vai ser? Não sei. O que vai ser dos azarões? Não sei. Vamos esperar para ver. Porque a gente teve azarões que venceram e teve azarões que tomaram goleada, né? Então até aqui não dá para saber. Uruguai e Coreia do Sul. O que vai ser? Também não sei. Não vou cravar. O Brasil goleou a Coreia do Sul num amistoso. Mas foi um amistoso, né? E agora tivemos o fenômeno das zebras, né?
o fenômeno dos azarões nesse Mundial. Então não sei. Portugal e Gana. Aí eu já não acho que Portugal é muito mais time que a Gana. Vai ser um jogo... Não, eu acho que Portugal é muito mais time que Gana, mas vai ser um jogo difícil. Não acho que vai ser um jogo fácil, não. Mas acho sim, Portugal é muito mais time que Gana, pô. Brincadeira. A geração portuguesa ela é muito boa. Esse time, o Cristiano Ronaldo hoje, assim como o Messi, está numa boa seleção. A gente ainda não jogou bem? Não jogou bem, mas o Messi está inserido hoje numa grande seleção, assim como está o Neymar, que a gente falou antes da Copa, né? Pô, antes era muito Neymar dependência. Hoje o Neymar está inserido numa seleção que o permite competir e brigar pelo título. Hoje ele está inserido, assim como o Cristiano Ronaldo, assim como o Messi. Se vai brigar ou não é outros 500, mas que o grupo é bom, o grupo tem qualidade técnica, né? Não é só qualidade da resenha, é qualidade técnica, o grupo tem. E aí o Brasil enfrenta a Sérvia, né? Brasil, jogo bastante expectativa, último jogo do dia, a gente vai acompanhar, os rivais vão secar, né? Especialmente os argentinos e os alemães, agora eles vão secar, a gente quer mais uma zebra, mas espero que o Brasil entre para vencer. A gente vai ficar na torcida, a gente vai ver esse jogo. Amanhã a gente está de volta para falar o que foi esse jogo. E por hoje eu finalizo, gente. Chega. Era para ser uns podcasts aí, uns drops de 15 minutos. Estou falando demais. Vou fechando por hoje. Descansem a cabeça, se preparem, né? Prepara o amendoim, prepara o churrasco, prepara a cerveja. Porque é dia de seleção brasileira, veste a sua camisa. Falei aqui, se você vai para o bar apenas pela conquista, aproveite a sua oportunidade, porque esta é uma bela oportunidade de você encontrar o mozão do ano, o amor de sua vida, ou apenas um date, né? Um amor passageiro. Enfim, é uma boa oportunidade, é dia de seleção brasileira, veste a sua camisa, faça a sua fé. E amanhã, e tamo junto. E amanhã a gente tá de volta para falar da estreia da seleção brasileira. Gente, valeu demais. Forte abraço a todo mundo e até amanhã. Tchau.